Olá, querida missionária, olá, querido missionário. Estamos aqui para mais um encontro para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso planejamento pastoral, a partir aí de alguns temas que nos são importantes, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho em equipe e para entender isso dentro do nosso contexto, né? Vamos lá. Lá no nosso primeiro encontro nós falamos sobre o que é o sujeito eclesial e como esse sujeito eclesial se constrói como discípulo, e para entender que, no fundo, todo cristão deve se construir como alguém maduro na sua fé, como alguém para o discipulado. No nosso encontro passado, nós falamos sobre o perfil da liderança. Como é o líder, o coordenador, aquela pessoa que está à frente do grupo, como ela deve se portar, quais são as preocupações que ela deve ter. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como que essa pessoa que está na liderança trabalha com o grupo, como que deve funcionar o trabalho em equipe. A gente fala muito, né? Temos que valorizar o trabalho em equipe, vamos trabalhar em equipe, a união faz a força. Mas será que lá no dia a dia não acaba que uma ou duas pessoas carregam o piano, como a gente fala popularmente, né? Fazem o trabalho bruto, porque às vezes é mais prático, mais fácil do que deixar com que cada pessoa assuma o seu papel na equipe, assuma o seu papel na comunidade eclesial? Pode ser mais fácil, porém, não é o mais eficiente, não é o que mais ocupa resultados. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de como organizar a equipe para que o nosso grupo alcance os resultados. A gente sempre costuma falar que, eu detesto comparar a igreja com uma empresa, que eu acho que não é, né? Mas é inegável que nós temos um lado empresarial nesse sentido de organização, e as empresas elas têm uma reflexão que eu acho que pode iluminar bem a nossa reflexão pastoral, que é a seguinte: geralmente as empresas falam que no trabalho empresarial a gente deve buscar ter eficiência e ter eficácia. O que é eficiência? É saber fazer. Então, se a minha empresa, por exemplo, fabrica papel, ela tem que saber fazer o melhor papel que ela sabe fazer. Mesmo que ela fale, não, quero produzir um papel de segunda qualidade para atender um outro público que não quer um papel tão bom, tá? Mas ela tem que ter clareza disso, que ela tem que saber fazer bem aquele papel que ela se propõe a fazer. Então, eficiência é saber fazer. E eficácia é alcançar resultado. É, somos, somos uma empresa, sei lá, que produz bala, bala de chupar, não bala de revólver. A gente não basta produzir as melhores e as mais saborosas balas dos diversos sabores que elas possam ter, mas a gente tem que alcançar um resultado. Tem que ter eficácia, tem que, lá no final das contas, vender a bala com qualidade. Eu acredito que no trabalho pastoral não deve ser muito diferente. Às vezes a gente acha que a gente tem um bom produto, Jesus é o melhor produto que a gente poderia ter, e por isso o produto se vende por conta própria e a gente não precisa fazer muito esforço. E aí, às vezes, a gente sabe fazer, mas não consegue alcançar resultados porque não faz bem feito. Então, eu acredito que quando a gente fala de trabalho em equipe, de liderança, no fundo a gente está buscando ter um trabalho pastoral eficiente, ou seja, fazer bem feito aquilo que a gente se propõe a fazer, e também eficácia, ou seja, alcançar os resultados do nosso trabalho. Como sempre, para facilitar aqui o nosso trabalho, aqui hoje, eu preparei para vocês um slide para falar sobre o trabalho em equipe, que é o nosso tema de hoje. Para falar do trabalho em equipe, vou primeiro colocar aquele slide que eu falei para vocês que nós iríamos repetir. Então, sempre é importante, quando a gente fala de um planejamento pastoral, de um planejamento de uma determinada pastoral, de um determinado trabalho pastoral,
entender que a gente está dentro de um contexto eclesial. Então, esse nosso trabalho pastoral, ele deve estar em comunhão, deve estar em conjunto com aquilo que o Papa propõe, com aquilo que os organismos da Santa Sé propõem. Então, o que são esses organismos da Santa Sé? A Congregação para a Evangelização dos Povos, a Congregação para o Clero, aquilo que são os organismos que pensam a igreja, tá? Também a CNBB e os seus setores, seus regionais. A gente está no Regional Sul 1. O que o Regional Sul 1 fala? A gente está no serviço de animação missionária. O que nas várias instâncias esse serviço de animação missionária fala? A gente não inventou a roda já gira. Então vamos entender como que essa roda gira no contexto eclesial onde a gente está inserido, né? Também a diocese e seus organismos. Então é aquilo que eu falei, né? Se a gente vai desempenhar um trabalho que está em contato com a catequese, o que é catequese? O que a animação bíblico-catequética na nossa diocese fala? O que a pastoral vocacional fala? Quais são os caminhos que já são traçados, né? Dá para fazer parcerias, dá para estar próximo, dá para pensar junto. Pensar junto sempre é mais fácil, porque a gente otimiza trabalho, não fica cada um atirando para um lado e ninguém acerta lugar nenhum, né? Cada um pensa uma iniciativa, começa tudo do zero e nunca dá certo, porque a gente tem muito esforço até chegar num determinado resultado. Então, pensar junto sempre é importante. Para a gente discutir, eu vou trazer uma historinha para ficar um pouco menos pesado aqui, que já deve ser conhecida de muita gente, né? Que não é bem uma historinha, é uma analogia, né? Que é o comparar o trabalho em equipe com os gansos. Honestamente falando para vocês, não sei se os gansos voam assim mesmo. Acho que é uma espécie de ganso que voa assim, que talvez seja uma espécie um pouco diferente desses gansos que a gente tem brancos, né, ou meio marronzinhos, que ocupam as regiões rurais do Brasil, que correm atrás da gente e atacam, deixa a gente muito assustado. Esse tipo de ganso eu acho que não voa em V, mas independente disso, eu acho que a analogia, a comparação com os gansos nos ajuda muito a conversar sobre trabalho em equipe. E a partir dessas analogias, eu vou dando alguns exemplos, trazendo algumas reflexões para vocês, tá joia? Então, quando a gente vê os gansos voando na formação de V, que é como está nessa foto aí, né? Um na frente e depois se abrem as duas fileiras, você pode ficar curioso com as razões pelas quais eles escolhem voar dessa forma. E por que eles escolhem voar dessa forma? Então vamos lá. Primeiro, à medida que cada ave bate suas asas, ela cria uma sustentação para a ave seguinte. É como se a ave seguinte viesse no vácuo. A gente sabe, por exemplo, para quem gosta de Fórmula 1 ou de outros jogos de corridas, né? Sabe que o carro que vai na frente, ele de alguma maneira cria um vácuo, né? Ele cria eu não sei o nome técnico, mas ele cria uma corrente de ar que ajuda o carro que vem atrás. Ele vai pegando aquele ar que vem e ele consegue se manter numa certa velocidade com menos esforço, né? Voando na formação de V, o grupo inteiro consegue voar pelo menos 71% a mais do que cada ave voando isoladamente. Então, isso é o fato lá dos gansos. E agora, qual é a verdade que isso traz para a gente entender o trabalho de equipe? As pessoas que compartilham uma direção comum, com bom senso de equipe, chegam ao seu destino mais depressa e facilmente, porque elas se apoiam na confiança uma das outras. Quando a gente trabalha junto, é mais fácil chegar no resultado, é mais fácil trabalhar, a gente se esforça menos, ou melhor, a gente se desgasta menos. A gente é companheiro. E aí a reflexão que eu queria deixar é: o seu grupo é companheiro? O seu grupo se ajuda mutuamente? Ou cada pessoa atira para um lado? Ou cada pessoa corre para um lado? Ou cada pessoa pensa de uma forma diferente? A diversidade de pensamento é saudável, ok?
Não temos que pensar uniformemente. Pensar uniformemente é até ruim. Significa que a gente não dá espaço para a criatividade de cada pessoa. Porém, temos que pensar na unidade. Temos que trabalhar em conjunto. E aí a reflexão é essa: será que aquilo que eu faço, será que o meu trabalho ajuda o outro a trabalhar? Será que o trabalho do outro me ajuda a trabalhar? Será que a gente aceita trabalhar junto? Essa é a primeira reflexão aqui dos gansos. Então, cooperação. A gente coopera um com o outro, a gente é companheiro um do outro. É triste ver quando a gente está na igreja, mas as pessoas não se dão bem. As pessoas não precisam gostar uma das outras, não são obrigadas a gostar uma das outras. Tem uma questão de personalidade, tem uma questão de empatia, de simpatia. Porém, o ambiente eclesial deve ser um ambiente de cooperação, deve ser um ambiente de companheirismo, né? Será que no nosso grupo, na nossa pastoral, movimento do serviço, no nosso grupo de animação missionária, somos um grupo que coopera? Somos um grupo que é companheiro um do outro? Ou não? É um fardo conviver com as pessoas. Se é um fardo, se é pesado, isso é muito triste. O grupo, de alguma maneira, precisa rever para que o clima de companheirismo esteja mais presente. Segundo fato, sempre que um ganso sai fora da formação em V, sente repentinamente a resistência do ar e a dificuldade de tentar só. Então, quando alguém sai, mesmo que esteja atrás, o V como um todo sente que alguém saiu, porque fica mais pesado voar. Se todo mundo está voando junto e a gente ajuda as pessoas a irem no vácuo, fica mais pesado voar. Rapidamente ele retoma a formação para tirar vantagem do poder de sustentação da ave à sua frente. Então, se alguém está cansado, vai revezando. É importante não deixar ninguém para trás. É importante que o ganso voe junto, né? E qual é a verdade que isso traz para o trabalho em equipe? A verdade é que existe força, poder e segurança no grupo, quando somando na mesma direção e compartilhando um objetivo comum. Então, quando a gente trabalha junto, é mais fácil fazer. Quem nunca se sentiu na pastoral muito atarefado? E será que quando a gente está atarefado, a gente se sente na liberdade de ligar para alguém, hoje em dia, de mandar um WhatsApp e falar assim: fulano, me ajuda nisso, tá pesado esse final de semana, tá pesado essa semana. Tenho lá que assistiu o encontro com o Helder, que vai ficar falando um monte de coisa, ainda deixa tarefa para a gente pensar, e junto disso tem que preparar o encontro com a animação missionária, tem o trabalho na visita à comunidade tal, e aí como que eu faço? Me ajuda nisso. Então, quando a gente tem essa liberdade, essa facilidade de cooperação, é muito bom. A gente consegue chegar a resultados com menos desgaste, né? E uma coisa que eu fico pensando é: será que a gente se preocupa com as pessoas que se afastam do nosso grupo ou do nosso trabalho? Será que a gente sente quando alguém sai? E às vezes eu fico pensando como existe rotatividade de pessoas dentro de uma comunidade cristã, de uma comunidade paroquial, eclesial. Quando a gente fica um bom tempo, por exemplo, sem ir numa comunidade, que a gente vai lá, a gente fala: nossa, é muito rosto diferente. Por um lado, é legal, significa que a comunidade está aberta à participação de novas pessoas, isso é muito bacana. Por outro, é muito triste quando a gente vê que as pessoas deixaram de participar da comunidade, deixaram os seus trabalhos pastorais. E não deixaram porque mudaram de cidade, não deixaram porque foram para outro lugar, deixaram porque se desgastaram, deixaram porque não viam mais sentido naquilo, deixaram porque se decepcionaram com pessoas. E assim, num primeiro momento, é muito comum que a gente jogue essa responsabilidade em cima da pessoa que saiu, falando: olha lá, ela saiu
porque ela pôs a confiança em pessoas e não, a gente tem que trabalhar para Deus. Gente, isso não é muito verdade. Ok, a gente trabalha para Deus, mas a gente está ali junto com as pessoas. E a comunidade de pessoas, ela também interfere no modo como a gente trabalha. Porém, com isso, eu não estou querendo jogar a responsabilidade em cima das costas de quem lidera. Responsabilidade no sentido de criar uma culpa. Não, não vamos trabalhar com culpa, não. Culpa é muito ruim. Porém, a gente que está na comunidade, está na situação de liderança, tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade no sentido humano, no sentido do afeto, no sentido até de sentir falta daquela pessoa que foi embora. Será que as pessoas fazem falta na nossa vida? Será que somos capazes de sentir falta das pessoas? Quando não somos? Não somos capazes de sentir falta das pessoas quando, de alguma maneira, o trabalho não cria vínculo, quando o grupo não tem vínculo entre os seus membros. Então, uma coisa a se pensar: criamos vínculo entre nós no grupo do qual participamos? Somos amigos uns dos outros? Sentimos falta quando alguém não vem? E não é aquela falta da chamada, né? A Dona Maria não veio hoje, olha, faltou na reunião. Não, não é isso. Tipo, nossa, o que será que aconteceu com a Dona Maria? Ela está meio desanimada ultimamente, né? Será que está passando por algum problema? Anda meio triste? É esse tipo de empatia. Será que sentimos falta das pessoas? Será que temos alguma empatia com as pessoas? E aí a dica que eu dou para vocês é que as equipes de trabalho, elas não devem se reunir só para trabalhar e planejar. É bacana quando as equipes frequentam a casa uns dos outros, né, os seus membros, para tomar um cafezinho, para comer uma pipoca, um bolinho, às vezes para almoçar junto, para jantar junto. Mas alguém pode virar e falar assim: pô, vai criar mais uma tarefa, vai criar até um gasto, mas às vezes as pessoas não têm condição de levar um prato para almoçar junto, mas às vezes a pessoa tem condição de fazer um cafezinho. Chame, se você é liderança, fala assim: vamos montar um cafezinho, né? Fulano leva um pacote de biscoito, o outro leva um bolo, o outro faz um café e vamos prosear, vamos bater papo. De alguma maneira, eu acho que os vínculos de afeto, eles são muito importantes para que a equipe caminhe junta. Se a gente não tem vínculo, se a gente não tem afeto, a gente não consegue caminhar junto. Outra coisa, né? Fato. Quando o ganso líder se cansa, aquele que está lá na ponta, vou voltar aqui o slide para mostrar para vocês, o que está aqui na ponta, né? Bem na frente, quando ele se cansa, ele reveza, indo para a traseira do V, enquanto o outro ganso assume a ponta. Por que ele vai lá para a traseira? Lembram da pressão aerodinâmica, né? Aqueles que estão vindo por trás, eles têm menos resistência do ar, eles vão no vácuo, eles vão com o voo do outro. Então a gente reveza. E qual é a verdade que isso traz para o nosso trabalho em equipe? É vantajoso o revezamento quando se necessita fazer um trabalho árduo. Revezar é bom, compartilhar é bom, trabalhar junto é bom. Quando a gente começa a fazer tudo sozinho, a gente se cansa e às vezes a gente desanima, joga tudo pro alto e vai embora, o que é muito triste. Então, revezar é saudável para o nosso trabalho pastoral. Daí, às vezes, a gente vira e fala assim: mas ninguém quer revezar, ninguém quer assumir. Aí a gente precisa pensar, e é o nosso assunto para o próximo encontro, o como que a gente planeja o nosso trabalho pastoral, porque se a gente não consegue planejar, a gente não consegue nem criar lideranças, né? Contar um caso para vocês, que eu acho que elucida muito bem, ilustra muito bem aquilo que a gente está pensando. Trabalhava numa paróquia no interior de São Paulo, junto com um padre, e o padre, todo ano a paróquia fazia assembleia paroquial. E a assembleia paroquial era muito interessante. Até no encontro que vem eu vou comentar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Mas a cada 2 anos,
todos os coordenadores da paróquia tinham que mudar. Eles podiam ser reeleitos uma vez, mas não podiam ser reeleitos por uma segunda vez. Então, se a pessoa era coordenadora da pastoral X, ela era reeleita pelo grupo, ela podia ficar mais 2 anos. Depois de 2 anos, ela tinha que sair. E eu lembro que quando o padre falou dessa regra, eu não estou falando que tem que ser assim, eu acho que cada comunidade, cada paróquia tem o seu mecanismo, o seu planejamento, o seu modo de funcionar, mas enfim, quando o padre falou a primeira vez, teve muito coordenador que falou assim, padre, mas não tem ninguém para assumir no meu lugar. E eu lembro que o padre falou assim, se não tem ninguém para assumir no seu lugar, significa que esse trabalho não é importante. Então você vai sair de qualquer jeito. E se não tiver ninguém para assumir, a gente acaba. E, nossa, parece que o padre é duro, né? Mas vou falar uma coisa para vocês. Nenhum grupo, nenhuma pastoral, movimento ou serviço acabou. Nenhum. E teve a rotatividade, e novas pessoas assumiram, novas lideranças foram descobertas, e a paróquia continuou funcionando. Às vezes, a gente não quer largar o osso lá da liderança. E na verdade, a gente não quer largar o poder da coordenação, porque a gente pode continuar sendo liderança sem ser coordenador. Coordenação é uma função de estratégia que a gente assume na comunidade, de organizar o trabalho daquela pastoral, movimento, serviço daquela comunidade, daquela paróquia. Porém, a liderança ela pode continuar sendo exercida independente da gente estar na função de coordenação ou não. Mas revezar é muito bom, ajuda muito, ajuda até a própria comunidade a se reinventar, a descobrir novas lideranças, a descobrir novas pessoas, tá bom? Fato, continuando aí um passo à frente. Os gansos de trás grasnam, é o barulho que ele faz, né? Para encorajar os da frente a manterem o ritmo e a velocidade. Então, eles cantam, né? Eles grasnam, que é aquele barulho, para ajudar o outro a incentivar o outro. Verdade, todos necessitamos ser forçados com apoio ativo e encorajamento. É gostoso quando a gente é incentivado. É gostoso quando alguém vira para a gente e fala assim, vai lá, você consegue, eu vou estar aqui junto, eu vou te ajudar. Ou quando alguém vira e fala assim, pô, que bacana o que você fez, incentiva. Será que a nossa comunidade, a nossa pastoral, movimento ou serviço encoraja os seus membros, encoraja a sua equipe, incentiva a sua equipe? Ou será que a gente só sabe reclamar e falar mal quando alguém erra? Será que a gente dá apoio um para o outro? Se a gente não dá apoio, é sinal de que alguma coisa está faltando. Será que a gente se alegra com a alegria do outro? Muitas vezes é tão difícil. É mais comum a gente se solidarizar na desgraça do que se alegrar na alegria. Quer ver os seus amigos de verdade? São aqueles que estão com você no momento da alegria. São aqueles que estão com você no momento onde a coisa dá certo e que nem sempre deu certo para ele, mas deu certo para você. E se ele é amigo, ele está junto com você no momento da alegria também. Porque é difícil a gente se alegrar com a alegria do outro sem sentir inveja do sucesso do outro. Mas é hiper importante. Então, uma equipe que funciona bem é uma equipe que se alegra com a alegria do outro. Se alegrar, incentivar, encorajar, estar junto é muito importante. Como de costume, deixar 3 perguntinhas para vocês pensarem em grupo aí, tá bom? Pensar sempre de maneira muito concreta, tenta não ficar teorizando demais, tenta não ficar falando da paróquia, do grupo, do serviço do lado, da outra diocese, não, é da sua realidade, é de vocês, tá joia? Primeira questão, que não é bem uma questão, não é uma pergunta, né, mas é algo a se pensar. Busque estabelecer uma relação entre a organização dos gansos e as equipes comunitárias, paroquiais ou diocesanas. Então, pega a sua equipe.
Na prática, como que essa historinha do ganso ajudou você a pensar a sua equipe? Ajudou ou não? Segunda questão, quais são as dificuldades concretas que a sua equipe tem para ser equipe? A partir de tudo isso que a gente falou, quais são as dificuldades que vocês têm? E a outra questão, quais são as possibilidades? O que vocês têm que funciona bem e que pode ser incentivado, pode ser colocado, pode ser evidenciado? Então, na primeira questão, fazer uma relação. Na segunda, ver quais são os pontos fracos. Na terceira, quais são os pontos fortes da sua equipe. Pessoal, no nosso próximo encontro a gente vai falar um pouquinho sobre projeto, sobre como pensar a equipe como projeto, né, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que a nossa reflexão tenha sido útil e ajude vocês a pensar a equipe. E até uma próxima, tá? Tchau, tchau. Um abraço a todos.